Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e sejam bem-vindos ao quadro Giro de Notícias, onde eu apresento para você as informações mais relevantes sobre economia e sobre investimentos que aconteceram ao longo da semana e que vão impactar diretamente no seu bolso. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Começando então com a primeira notícia, que é o fato de que o IBGE acabou de divulgar a inflação oficial do mês de fevereiro e ela veio muito acima do esperado. Ela atingiu o patamar de 1,31%, o que significa que é a maior inflação para o mês de fevereiro em 22 anos. E eu vou colocar na tela aqui para você ter uma noção de como que esse dado de inflação ficou muito acima, inclusive, do prazo recente. Se a gente pega de janeiro de 2024 a fevereiro de 2023, a gente consegue observar que o único mês onde a inflação passou dos 1% foi agora em fevereiro de 2025. Em fevereiro de 2024, chegou em um patamar mais elevado, mas ainda assim bem abaixo dos 1%. Nos meses seguintes, a inflação ficou muito pequena, em alguns momentos ficou até abaixo do 0,5%, então é um dado bastante positivo, porém, nesse mês de fevereiro, a inflação acabou explodindo. E o que na prática impactou diretamente na alta da inflação? A gente pode estar observando aqui os principais destaques, os principais itens que acabaram tendo um grande aumento. O primeiro deles foi a energia elétrica, que teve um aumento de 17%. Depois, nós temos um aumento na educação, no caso na educação privada. Tanto colégios de ensino fundamental quanto de ensino médio tiveram um aumento de 7,5% e 7,3%, respectivamente. Próximo item, alimentação, que no caso está relacionado ao preço do ovo, que subiu 15,9%, um aumento absurdo para um único mês, e também o café, que teve um aumento de 10,8%. E esse aumento dos itens básicos de alimentação não é algo que vem aumentando simplesmente desde fevereiro, isso é algo que já vem acontecendo desde o início da pandemia, como você pode estar observando. De janeiro de 2020 a fevereiro de 2025, a inflação só para os alimentos foi de 55%. E se a gente pegar nos últimos 12 meses, o custo médio de uma refeição aumentou em 9,2%. Então é um dado que, querendo ou não, é bastante preocupante, porque por mais que o IPCA nos últimos 12 meses tenha sido na casa dos 5%, a inflação de uma refeição básica aumentou quase 10%, quase o dobro de aumento. E é sempre importante ter em mente que você tem que verificar qual é a sua inflação pessoal. E o que eu quero dizer com isso? O IPCA, ele pega um conjunto de itens, de alimentos, de transporte, de educação, enfim, inúmeros itens, e monta um pacote com uma determinada representatividade para cada um dos itens. Mas você tem que avaliar o seu custo de vida. Quais são os itens que você consome? Por exemplo, vamos supor que um brasileiro médio consome um ovo por dia e dentre todos os seus alimentos, o ovo acaba tendo uma representatividade muito pequena. Agora, se você consome 2, 3, 4 ovos por dia ou consome 2 ovos em cada refeição, naturalmente o aumento do preço do ovo acabou impactando muito mais para o seu bolso. No caso do próprio ensino fundamental e ensino médio que eu mostrei para você, se você tem filhos que estudam em um colégio particular, naturalmente a inflação vai acabar afetando muito mais você, considerando a parte educacional, do que uma pessoa que tem os filhos estudando em um colégio público. E o recomendado é sempre você avaliar periodicamente, não é necessário fazer todos os meses, mas, por exemplo, a cada 3 meses, 6 meses ou uma vez por ano pelo menos, você avaliar o quanto você gastava, por exemplo, pagando conta de luz, conta de água, condomínio, IPTU, plano de saúde, educação, alimentação no ano passado e o quanto você paga hoje nesse exato mesmo mês. Porque assim você vai ver qual foi a sua inflação pessoal e vai conseguir comparar com a sua renda e também com o seu patrimônio, para ver se a sua renda aumentou na mesma proporção, aumentou mais ou aumentou menos, e a mesma lógica para o seu patrimônio, porque assim você vai ter uma noção clara se você conseguiu crescer financeiramente, se você ficou estagnado ou se você empobreceu, para que você tome atitudes, para que você mude a situação. Finalizado a parte da inflação, vamos para a segunda notícia relevante. Como você pode estar vendo aqui, é uma notícia que envolve o Donald Trump, a Rússia, no caso o Putin, e também a Ucrânia. E qual que é a informação? A Rússia diz que o Putin enviou uma mensagem ao Trump sobre cessar fogo em relação ao conflito que está acontecendo na Ucrânia. E essa é, inclusive, uma das promessas de campanha do Trump. Ele disse que quando ele assumisse como presidente dos Estados Unidos, ele ia acabar todos os principais conflitos que estavam acontecendo, tanto da Rússia e Ucrânia,
quanto o que está acontecendo entre Israel e a Palestina. E sobre esse conflito em específico da Rússia e a Ucrânia, o que foi falado pelo Putin? Primeiramente, ele demonstrou positivamente que ele quer encerrar de fato o conflito, mas ele impôs algumas determinadas condições para que esse conflito não volte a se repetir no futuro. E eu imagino que isso esteja relacionado ao fato da Ucrânia nunca mais querer entrar na OTAN, porque foi isso que acabou ocasionando todo esse conflito. A Ucrânia queria entrar, a Rússia disse para isso não acontecer, porque se isso acontecesse, a Rússia iria tomar uma determinada atitude, que foi o que de fato aconteceu. Então eu imagino que essa seja a principal imposição do Putin e da Rússia como um todo. Não permitir que a Ucrânia tenha qualquer possibilidade de entrar na OTAN nos próximos anos. E quais são os dois principais pontos positivos com o fim desse conflito para o mercado financeiro, para os seus investimentos? O primeiro ponto positivo é que quanto mais previsível for o mundo e quanto menos guerras tivermos, melhor será para as empresas venderem os seus produtos e serviços. Então, consequentemente, a tendência é que o mercado se torne muito menos volátil. E o segundo ponto é que, muito provavelmente, o preço de algumas commodities, como por exemplo o petróleo e o gás natural, tendam a cair. Por quê? Porque a Rússia, quando deu início ao conflito, ela acabou tendo sanções contra ela, então ela foi impedida de vender esses produtos para determinados locais. Consequentemente, como a oferta desse determinado produto diminuiu, mas a demanda permaneceu a mesma, naturalmente o preço do petróleo, o preço do barril do petróleo, acabou aumentando bastante. Então, quando o conflito acabar, pode ser que o petróleo e o gás natural tenham uma queda no seu preço e, consequentemente, isso vai afetar as empresas que ganham dinheiro dessa forma, como, por exemplo, a Petrobras aqui no Brasil. E o próximo dado a ser falado é em relação aos resultados da Magazine Luiza que foram divulgados nessa última semana e resultados que foram muito positivos. Como a gente pode estar observando aqui, comparando primeiramente trimestre a trimestre de 2023 e 2024, no caso, o último trimestre de cada um dos anos, a gente observa um crescimento na receita de 2,3%, um crescimento do lucro bruto da empresa 1,6%, e o ponto negativo ficou para a queda da margem bruta, 30,3%, e nesse prazo mais recente ficou em 30,1%. Então é um ponto negativo, mas não é algo muito ruim porque é uma queda muito pequena. E por fim, nós temos o lucro líquido ajustado, que saiu de 101 milhões de reais para 139 milhões de reais e um aumento de margem líquida de 1,3% contra 1% que estava anteriormente. E agora, comparando anos fechados de 2024 a 2023, nós temos que o crescimento da receita foi de 3,5%, o crescimento do lucro bruto foi de 14,4%, um dado bastante positivo. Então, o lucro bruto saiu de 10,1 bilhões para 11,6 bilhões, um ponto muito, muito importante. E, por fim, nós temos o lucro líquido ajustado, que em 2023 ficou negativo em 550 milhões de reais. Para 2024, nós tivemos um lucro positivo de 276 milhões. E considerando o cenário interno da economia com a alta da taxa Selic, é um resultado bastante positivo. Quando você compara com outras empresas que atuam no mesmo setor, como por exemplo a Casas Bahia e a Lojas Americanas, a gente percebe que a Magazine Luiza está muito à frente dessas duas companhias e ela tem conseguido se virar com a entrada do Mercado Livre e também da própria Amazon. E o próximo dado, que na minha visão é o ponto principal, é o fato de que a Magazine Luiza conseguiu aumentar o seu market share e conseguiu também aumentar as suas vendas em lojas físicas. Então a gente consegue observar que no ano de 2024, a empresa vendeu 19,2 bilhões de reais em lojas físicas contra 2023, que ela vendeu 17,4 bilhões. Uma alta aí de mais ou menos 10%. E até comparando com outros anos, o que a gente consegue observar? Que no ano de 2020, no quarto trimestre de 2020, a empresa teve uma receita de 5,4 bilhões nesse último trimestre. Em 2021, 2022 e 2023, o patamar da receita no quarto trimestre para cada um desses anos foi bem menor, então 4,4, 5,1 e 5,2, e só em 2024 que ela conseguiu superar o resultado de 2020, então é um dado bastante positivo. Contudo, ainda assim, é importante você ter em mente que a Magazine Luiza é uma empresa de varejo, e esse tipo de empresa tende a ser muito ruim no longo prazo. Em alguns cenários, é claro, onde a taxa de juros despenca e a economia cresce, as ações dessa empresa podem acabar se valorizando, não só da Magalu, mas de qualquer empresa do setor, mas no longo prazo, uma empresa que só vive disso, só vive de varejo,
tende a ruir. E fazendo até uma comparação com a Amazon, que tem um modelo de negócios no varejo parecido, a gente tem que levar em conta que o principal lucro da Amazon não vem das suas operações de varejo, e sim das suas operações relacionadas à internet, principalmente na sua AWS. Porém, a Magazine Luiza não tem esse tipo de receita, ela é simplesmente uma empresa de varejo. Então, para que ela se torne um investimento mais atrativo, ela precisa obter receita de algum outro local que não seja apenas com varejo, que acaba tendo uma margem muito pequena e depende muito do ciclo econômico. E agora um recado para você que quer aprender a investir e melhorar os seus resultados. Eu tenho um curso de investimento chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você aprenderá a automatizar os seus investimentos e com isso tomar decisões mais seguras, com isso potencializar a rentabilidade da sua carteira de investimentos a longo prazo, sem que você precise ficar horas e horas estudando e acompanhando o mercado. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse conteúdo, você conseguiu ter acesso às 3 principais notícias da semana. Se você gostou do vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve no canal e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui às 8 horas da noite você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber exatamente o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima!